Graça e paz. Aqui é o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Tema da mensagem de hoje: o que fazer para não me distanciar de Deus nesse momento em que as igrejas estão fechadas? Texto da mensagem de hoje: Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que Deus deseja que cada um de nós venhamos tomar uma posição diante desse tempo. E a palavra de Deus vai nos dizer nesse dia o que os homens devem fazer nesse tempo. Em 2 Timóteo 2, versículo 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nesse tempo, Deus espera que você, homem de Deus, possa se apresentar a Ele aprovado. Que você seja um homem que não tenha do que se envergonhar e que você possa saber manejar bem a palavra da verdade. Deus espera que você possa se espelhar em Paulo, que disse no fim da sua jornada: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Espírito Santo espera que você, homem de Deus, possa se espelhar em Paulo e ser um soldado fiel até o fim. Se espelhe em Paulo, que foi levantado por Deus para ser o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Se espelhe no grande apóstolo Paulo, aquele que semeou o evangelho por onde passou, que levou a palavra para muitos lugares, que levou o evangelho aos gentios, que alcançou muitas vidas, que mudou e transformou muitas histórias, que fez muitas vidas terem a sua história mudada para sempre, que fez muitas vidas terem a sua história mudada para melhor. Paulo se transformou no maior bandeirante da espiritualidade. E nesse tempo tão difícil, Deus quer que você se levante e se espelhe em Paulo e se transforme também num grande bandeirante da espiritualidade, em nome de Jesus. O Espírito Santo também quer direcionar uma palavra para as mulheres.
O que as mulheres devem fazer nesse tempo? Deus espera que você se levante para fazer a diferença, como está escrito em Isaías 32, versículo 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Que você, mulher de Deus, possa se espelhar nas mulheres inspiradoras que inspiram as gerações, nas mulheres inspiradoras que inspiraram as gerações. Deus espera que você se levante para fazer a diferença. Deus quer que você se levante e que sejas entusiasta, companheira, sejas fervorosa e obediente ao Senhor, tal como foi Maria, mãe de Jesus. O Espírito Santo deseja que sejas amorosa, generosa e firme no trabalho cristão, como Maria Madalena foi. Que sejas agradecida e atenta às palavras de Jesus, tal como Maria, irmã de Lázaro, foi. Que sejas prestativa como Marta, irmã de Lázaro, foi. Que sejas valente, hospitaleira e mulher de oração, tal como Maria, mãe de João Marcos. Que sejas rainha valente como Esther, que salvou a vida do seu povo, os judeus. Que sejas juíza exemplar, uma mulher patriota tal como Débora foi. Que sejas trabalhadora, ativa e determinada como Marta, que hospedou em sua casa Jesus e seus discípulos. Que sejas mãe modelo, mãe amorosa, como Rispa, que não abandonou os seus filhos. Que sejas uma serviçal, colaboradora e pronta para servir, como Febe, que foi recomendada por Paulo na carta aos Romanos. Que sejas esposa exemplar, companheira de todas as horas de seu marido. Que sejas evangelista de mão cheia, como foi Priscila. Que tu sejas como Dorcas, que deixava saudade por onde passava. Que além de bela por fora, quis ser bela por dentro, abençoando todos que dela se aproximavam. Que você coloque a sua riqueza a serviço da hospitalidade e que sejas hospitaleira como Lídia foi no desdobrar da sua história. Que sejas fiel companheira, como Ruth, que não abandonou a sua sogra quando ela mais precisava. Que sejas alguém que dê de beber do seu cântaro a quem precisar, tal como Rebeca deu a quem precisou. Que você não desista dos seus sonhos, como Ana não desistiu. Que você seja bela, generosa, sábia e cheia de virtudes, tal como foi Abigail. Que você seja uma mulher que deixa a sua marca na história desse século, como mulher virtuosa. Mas eu também quero direcionar esta palavra para os jovens que estão por aqui através desse canal. O que os jovens devem fazer nesse tempo?
Deus espera que você se lembre todos os dias que Ele é o teu Criador. Em Eclesiastes 12, versículo 1 está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Que você, ó jovem, possa se espelhar em Davi, pois lá em 1 Samuel 16, 18 está escrito a respeito dele essas palavras. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Em primeiro lugar, Davi sabia, ele tinha sobre a sua vida a unção do saber. Em segundo lugar, ele sabia tocar. Ele era um ótimo tocador de harpa. Ele sabia tocar o coração de Deus, ele sabia trazer o coração de Deus ao seu favor. Se em primeiro lugar ele tinha a unção do saber, em segundo lugar ele sabia tocar, em terceiro lugar ele era valente, ele era corajoso, ele era forte. Em quarto lugar ele era animoso, vigoroso e destemido. Em quinto lugar ele era um homem de guerra, excelente soldado, excelente guerreiro, guerreiro valente, lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Em sexto lugar, ele era sisudo em palavras, falava bem, tinha uma palavra firme, ele era prudente em palavras, possuía uma maneira muito boa e firme de julgar as coisas. Em sétimo lugar, possuía uma gentil presença, possuía uma bela aparência porque era um homem carismático. Em oitavo lugar, acima de tudo acrescentou o auxiliar de Saul. Ele vive em comunhão com o Senhor, ou seja, em oitavo lugar, o Senhor era com ele. Mas nesse momento também, eu quero dirigir essa palavra aos adolescentes. O que os adolescentes devem fazer nesse tempo? O que Deus espera dos adolescentes nesse tempo? Deus espera que você se espelhe na menina que foi tirada de Israel para ser escrava na Síria, pois ela se lembrou que não era dona da sua própria vida e que tinha um Deus que comandava a vida dela. Ela não estava onde queria, mas estava onde Deus queria que ela estivesse. Ela se lembrou que, embora a dificuldade fosse enorme, Deus continuava dentro dela. Ela se lembrou que com Deus na vida, nenhum ambiente poderia estragar a sua história. Ela se lembrou que mais do que palavras, ela tinha a palavra poderosa de Deus no seu coração. E ela se lembrou que onde a palavra de Deus entra, o milagre vem logo atrás, e assim ela se transformou numa menina triunfante. Nesse momento eu quero direcionar essa palavra às crianças. E a pergunta que não quer calar, o que deve ser feito com as crianças nesse tempo? Deus espera que elas sejam instruídas, que elas sejam ensinadas,
que elas sejam educadas no caminho dele. Pois em Provérbios 22, versículo 6, está escrito assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu quero nesse momento dirigir essa palavra às pessoas da terceira idade. O que as pessoas da terceira idade devem fazer nesse tempo? Deus espera que nesse tempo de tanta luta, de tanta dor, de tantas lágrimas, vocês possam descobrir o imenso valor que vocês têm. Pois no Salmo de número 92 está registrado, no versículo 12, 13, 14 e 15, essas palavras: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A palavra de Deus está dizendo que na velhice produzirão frutos, serão sempre fortes e serão sempre cheios de vida. O versículo 14 de Salmo 92 diz: na velhice eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Pois lá em Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37, e também o 38, está escrito a respeito de Ana essas palavras. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. A profetisa Ana era uma pessoa simples, ela era uma viúva, ela tinha a idade avançada de quase 84 anos, mas sabia da importância que tinha para a história e assim cumpriu seu ministério. Em primeiro lugar, cumpriu seu ministério com disciplina, pois não se afastava do templo. Em segundo lugar, cumpriu seu ministério tendo paixão pela obra de Deus, servindo a Deus. Em terceiro lugar, cumpriu seu ministério sendo uma mulher fervorosa, servindo a Deus de dia e de noite com jejuns e orações. Assim diz o Senhor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O Espírito Santo traz a você essa noite também a palavra registrada em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. O Espírito Santo traz até nós também Efésios 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O Espírito Santo também traz até nós o texto de 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós queremos finalizar essa palavra dizendo que assim diz o Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, e a matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João, capítulo 10, versículo 10. E em último lugar, assim diz o Senhor: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Fique firme, fique com Deus, fique bem, em nome de Jesus, amém e amém.